280%. Deixe-me compreender. A barra azul... A mais pequenina é de 2008. O total das PPPs todas. Os vários grupos de PPPs. Os vários grupos de PPPs. E a barra azul corresponde às parcerias... Às rodoviárias. São as mais gastadoras. Claro. De longe. De longe. E em quantidade também. A verde é saúde. Parcerias público-privadas na área da saúde. E depois aquela linha mais pequenina. Ferroviárias e outras. E outras. Ferroviárias e outras. Portanto, o grande problema está nas parcerias nas rodoviárias. Como sabemos. Mas isso cresceu 280% em 3 anos. 1, 2, 3. Bom, isto é uma coisa assustadora. Até porque o Governo até agora não deu contas das negociações, creio que estavam em curso, para reduzir estes custos. Pois não. Aparecem uns gagos, às vezes, a dizer uns números que não se percebe. Conseguimos reduzir 280 milhões, não se sabe se é em 20 anos, se é num ano, e por conseguinte é mais outra zona escura em que a governação falha por completo. E falha porque os interesses que estão envolvidos aqui são grandes interesses. É mais fácil ir atacar os interesses dos pensionistas, que terão que ser atacados, como você sabe, embora haja muita conversa a respeito disso, mas aqui não se ataca de facto. O Governo não presta contas do que está a passar nesta matéria. Sim. E isto é uma vergonha, de facto, que está a passar. Comparações internacionais, ao nível das parcerias público-privadas rodoviárias, Portugal tem 28,4 km de autoestradas por 1000 km de estradas, média europeia, como é que é? 15 km? 15%. Pois, vamos trocar isto por miúdos. Muito bem. Se me permite, portanto, eu julgo, situando, do meu ponto de vista, os PPPs partem de um equívoco que tem muito a ver com outro tema forte, que é a questão do investimento público. E foi levar o investimento público ao último limite e para lá muito daquilo que era razoável, como uma última forma de financiamento de obras que no país não tinha condições, nem eram necessárias num determinado momento. E, portanto, vai-se buscar as PPPs já como último recurso. E estes números são muito importantes, 75% depois de 2000, mas 40% depois de 2005. Ou seja, 40% das PPPs são feitas após 2005. Pronto. Ora bem, e claro que aqui houve vários grupos, portanto, como sabemos, foi as rodoviárias, a ferrovia, a saúde e o ambiente. E há aqui alguns indicadores absolutamente extraordinários deste ponto de vista. Desculpe, vocês não estão a olhar para o relógio, eu acho que tem que se falar mais depressa e mais sintético. Sim, temos que avançar, mas muito bem, então vamos então a esses exemplos... Primeiro, Portugal é o primeiro em investimento em PPPs, em porcentagem do PIB. Primeiro da Europa, somos nós, em porcentagem do PIB, as PPPs. Sim. Já agora uma curiosidade, 90% de todas as PPPs na Europa estão no Reino Unido, Portugal, Espanha e Grécia. Sintomático. Bom. Reino Unido, Portugal, Espanha e Grécia, e o Reino Unido foi o pai das PPPs. Sim, foi. Portanto, é sintomático, 90% de todas as PPPs estão nestes países. Nestes países desenvolvidos. Ora bem, e depois, alguns indicadores interessantes, que é, em Portugal temos 28,4 km de autoestrada por cada 1000 km de estrada, 28,4, a União Europeia tem 15, 28,4, compara com 15. E o número de quilómetros por milhão de habitantes, em Portugal é 246, isto é, temos 246 km de autoestrada por cada milhão de habitantes, a União Europeia tem 131. Pois, praticamente quer dizer, os ricos têm 131 e os pobres têm 200 e tal. O crescimento entre 1990 e 2007 em Portugal foi de 726%, e na União Europeia foi de 55. 726 compara com 55. Eu não percebi esse número, 726? O crescimento das rodoviárias, em termos europeus, foi de 55% no período 1990 a 2007. Sim. Em Portugal foi de 726%. Ou seja, de facto revela aqui uma... Percebe-se porque é que estamos no estado em que estamos. Percebe-se porque é que o país foi à falência e percebe-se para onde é que o dinheiro tem ido. Não, e o problema do que aí vem, porque já agora temos aqui outro gráfico. Vamos mostrar até 2040... O que é que isto significa? Até 2040 temos estes encargos em que vão ligeirando, mas como se vê no início... Isto são as PPPs. Exatamente. O total, os compromissos com as PPPs... Quer dizer, aquela mancha na zona maior corresponde aos anos próximos. Sim. Portanto, isto vai num crescendo que nos vai lançar, não sabemos bem para onde. Um crescendo e depois uma sustentação. Temos só para as PPPs, temos, durante vários anos, um valor muito acima de 1000 milhões anuais, o que praticamente é 1% do PIB, só para pagar as PPPs. E depois, agora, se me permite, alguns exemplos que são um pouco, permita-me a expressão, um pouco hilariantes. Porque há a questão da negociação das PPPs, e a PPP, em teoria, não tem nada de errado, em determinados projetos concretos, bem negociadas, bem desenhadas, com partilha de riscos equitativa, a PPP, à partida, não é má.
Já é má quando aparece em último recurso, em desespero, como forma de financiamento, de fazer obra que o país não pode fazer, nem tem condições de o fazer. Nem precisa. E depois, a acusação que existe é que essas negociações são sempre muito, muito complicadas. E mais uma vez, onde é que pecam as PPPs? À partida, quando são contratualizadas, estima-se volumes de tráfego brutais, seja na ferrovia, seja nas rodovias. E depois não há carros. E depois não há. Quem é que paga? O erário público. Ou seja, porque as compensações são desenhadas num conjunto de receitas previstas pela própria concessão, na verdade, depois falha e vai parar ao erário público. Permita-me só um nome ou dois. Por exemplo, no Metro Sul do Tejo, em 2011, o tráfego era 1/3 da estimativa contratualizada em 2012. Ou seja, em 2012 agravou-se. Ou seja, o tráfego está a ser 1/3 daquilo que foi previsto. Ou seja, a receita completamente falhada. Mais um número. O Metro Sul do Tejo, o custo de passageiro por quilómetro é 9,3 vezes o custo idêntico do metro de Lisboa e 5,6 vezes o custo do metro do Porto. Ou seja, são números completamente, enfim, sem sentido e que revelam bem, digamos, o encargo fiscal, o encargo, peço desculpa, financeiro. O encargo financeiro que vai parar. Doutor Medina, temos que avançar para o setor empresarial do Estado. Eu praticamente tenho estado calado. Não, então avance. Não, queria só referir-lhe um ponto que o professor Cantigas teve, que ele me falou, que é as renegociações. Andam sempre a renegociar. Não sabe bem para quê, mas renegociam. Mas o caso limite é o caso da ponte sobre o Tejo. Como é que se chama aquela ponte? Ponte Vasco da Gama. Que parece que negociaram e chegaram a um texto contratual, mas quando se constituiu, quer dizer, logo a seguir, houve logo uma renegociação. Quer dizer, não foi logo no corpo inicial, mas antes de se constituir, renegociou-se logo outra coisa. Quer dizer, a renegociação é um mistério nestas coisas. Sim. Isto é uma coisa caricata. A acusação que existe é que a renegociação é sempre, digamos assim, em vez de favorecer o Estado, lesar o Estado. Neste momento há algumas situações diferentes, há mais recentes, mas de facto revelamos que aqui a história das PPPs. Por outro lado, o universo das negociações é inacreditável. E porquê? Porque são à partida mal desenhadas, mal construídas. E tipicamente o poder, digamos assim, das partes é desigual, porque mais uma vez o Estado está em desespero a querer fazer aquele projeto. E portanto os termos de negociação são diferentes e há de facto esta em que foi renegociada a primeira negociação, foi no dia da assinatura do contrato. Ou seja, primeiro houve concurso, houve adjudicação. Isso já foi há uma série de anos. Mas isto mostra o espírito que preside. Mas as negociações são praticamente contínuas. Pode-se dizer que, parafraseando o nosso chefe do governo, que isto é tudo para lixar o Estado. Tudo para lixar o Estado. Nunca é para proteger o Estado. Claro. Dr. Medina Carreira, vamos avançar rapidamente para a análise do setor empresarial do Estado. Aqui, o que é que temos a destacar? Aqui no setor empresarial, parece-me que, até porque isto se prende com a figura seguinte, há que destacar o seguinte: o Estado, normalmente, e em relação a muitas das empresas, paga anualmente as chamadas indemnizações compensatórias. Quer dizer, o Estado impõe tarifas limitadas por razões de caráter social e todos os anos deve, o caso limite que você conhece é o caso da RTP. Que já não vai receber no próximo ano. Não se sabe, vamos ver. Bom, portanto, isto deveria funcionar assim. O Estado deveria pagar pontualmente as indemnizações compensatórias devidamente quantificadas. Bom, acontece que o Estado não paga. Até pioras nem as quantias recebidas. Conseguinte, estas empresas são uma outra forma de andar a ir buscar dinheiro aos bancos e a endividar todo o setor público pela via das empresas públicas. E o número, eu não posso garantir que sejam 30 mil milhões que surgiram aqui há um ano e tal na praça pública, mas são dezenas de milhões, milhares de milhões de euros que estão em causa por esta via. E isto, falamos da desorçamentação, porque isto não entra no orçamento. Embora o Estado venha a ter a responsabilidade de todos estes passivos, a verdade é que se olha para o orçamento e não está lá. Claro. Então, é mais uma forma de fuga à transparência e à verdade das contas. Vamos deitar aqui alguma atenção especial ao caso dos swaps, dos contratos de alto risco financeiro. Se me permite, deixe-me só muito rápido, porque acho que o número que pode ser interessante, só para completar a ideia de há pouco das PPPs, 70% das PPPs foram renegociadas pelo menos uma vez. Quantas? 70%. Ou seja, e muitas, várias vezes foram renegociadas. Renegociadas sempre em desfavor do Estado. É a acusação que existe.
E, por outro lado, no caso da saúde, só um parênteses, para revelar também, enfim, aqui permita-me a expressão, alguma loucura, quando foram lançados o conceito das PPPs na saúde, o projeto inicial previa construir 10 novos hospitais. Isto é, o que é uma coisa absolutamente estranha, não é normal num país desenvolvido construir 10 hospitais. Claro que depois não avançaram, mas portanto, revela um pouco a largueza de vista dos dirigentes. Exatamente, são realmente sinais... Em que ano é que foi? Em que ano é que se pensou construir? Foi em 2002. Em 2002? Foi quando se pensou, começaram, ou melhor, lá está, utilizou-se as PPPs, de repente começou a dar, e vamos já transpor as PPPs para tudo, não é verdade? E então vai para a saúde. E por último, já agora, o famoso TGV, sim, previa nada mais, nada menos do que 6 PPPs. Era 5 PPPs para as linhas, se recorda, chegaram a ser pensadas no projeto, e uma para a sinalização. Ou seja, só para o famoso TGV previa 6 PPPs. Portanto, o que de facto é extraordinário. Pronto. E o aeroporto já agora também previa? Também previa, PPPs, o novo aeroporto. Também previa. Pronto. Em relação aos swaps? Pronto, eu penso que tem muito a ver com isto e o enquadramento é absolutamente importante. Porque nós temos as empresas públicas que prestam serviço público, em particular os transportes. Ora bem, mas o que é que acontece? Quando o Estado determina que um determinado bem é público, seja a Carris, seja o metro, etc, etc, obviamente que quer dizer o quê? O utente paga uma parte e o Estado paga o resto. Ora bem, o que acontece é que o Estado sistematicamente não põe lá a parte. Isto é, põe preços tabulados nos passos, etc. O utente paga a sua parte e o Estado não põe aquilo que lhe compete. Resumindo e concluindo, temos um ambiente completamente dramático nas empresas públicas do setor dos transportes por ausência de indemnizações compensatórias. Bem, houve a primeira fase, qual foi? Mandaram endividar-se. Como não há dinheiro para o Estado lá meter, endividaram-se. Então houve a fase do enorme endividamento das empresas públicas. Sim. Quando acaba o endividamento, o Estado de Estado da altura dá instruções é o Secretário de Estado Costa Pina? Dá instruções às empresas, que é um despacho absolutamente para perceber bem os swaps, de janeiro de 2009, em que diz uma coisa extraordinária. Lembra-se que já houve a crise, já não há dinheiro para ninguém, já nem para o Estado, nem para ninguém, e o seu Secretário de Estado dá instruções para as empresas se endividarem no médio e longo prazo e sem garantias reais. Ora bem, naquela altura, em janeiro de 2009, isto era claramente a recomendar produtos estranhos. Porque não havia dinheiro para ninguém, não havia financiamento para ninguém e muito menos garantias reais. Portanto, eu acho que este despacho, sem dúvida nenhuma, dá aqui um histórico que permite às empresas literalmente inventarem. E esse despacho chegou a estar em debate nesta Comissão de Inquérito, na Assembleia da República? Sim. Este despacho, atendendo ao tempo em que é, janeiro de 2009, é claramente a dizer às empresas que endividem-se. É um convite ao endividamento. Exatamente. E de forma criativa. Sim. Porque, obviamente, como disse, naquela altura era quase impossível financiamento. Só que eu digo interpreto o gráfico, evolução do... O que é isto? Evolução da Euribor. Da taxa isto importa. Quando falamos de swaps, importa também dizer duas coisas muito importantes. É que, mais uma vez, não há nada de contra os swaps. Ora bem, o que há é a aplicação que é feita deles. E neste gráfico verificamos a evolução da Euribor, em que, digamos, até 2005, até 2008, até à crise, há esta subida enorme que vai até aos 5%. E depois cai e estabiliza. Portanto, ali no meio. No meio, sim. No meio estabiliza e depois cai a partir da crise. E vem imediatamente para, já estou aqui agora em 2008, 2009, quando as taxas vêm para este nível. Cai na vertical. Cai na vertical. Sim. O que acontece? Há um conjunto de swaps que é feito quando a taxa de juros está a subir. Porque o despacho, desculpa, é de janeiro de 2009. Exatamente, janeiro de 2009. A primeira fase são swaps que fazem sentido numa lógica de gerir a incerteza da taxa de juros. Sim. Como se vê, a Euribor está a subir e, portanto, é natural que os gestores, receando a subida da Euribor, que está a subir muito, contratassem swaps. O que não é normal foi o que aconteceu depois. O que já é normal é que depois da crise, quando as taxas estão próximo de 0%, com a intervenção assumida e declarada dos bancos centrais de manter as taxas de juros baixas, vão-se fazer swaps. Exato. E aqui é que é complexo. E, portanto, é preciso ver que, eventualmente, alguns destes swaps, mais uma vez, como aliás sugere o despacho do seu Secretário de Estado, foi uma forma, novamente, de endividamento excepcional. Sim, arranjar dinheiro, no fundo. Como já não havia endividamento, não havia indemnizações compensatórias, não havia PPPs, ainda se vai inventar os swaps. E o swap é grave quando o swap, convém lembrar que é uma permuta, digamos assim, permuta de fluxos financeiros, quando os termos dessa permuta são equilibrados, tudo bem, estamos a trocar, por exemplo,
Um exemplo simples. O empréstimo à habitação está indexado à Euribor. Eu tenho medo que a taxa Euribor vá subir. Eventualmente posso fazer um swap trocando por uma taxa fixa. Exato. Introduzo certeza. Eu sei que a partir de agora vou pagar uma taxa fixa. Certo. Pronto. Isso é um swap normal.